E aí, pessoal, tudo certo? Quem está na pegada de concurso para guarda municipal, olha, chegou no lugar certo. A gente vai destrinchar aqui, artigo por artigo, aqueles pontos cruciais da lei, sabe? Desde como a guarda nasce até como funciona a carreira. É o tipo de detalhe que faz toda a diferença na prova. Bora lá? Vamos começar? Então, o nosso roteiro aqui é bem direto, tá? A gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, como a guarda é criada e para quem ela responde. Depois, a gente mergulha nos números, no tamanho do efetivo. Isso cai muito. Aí, a gente vê como os municípios podem trabalhar juntos. E para fechar, a gente entende a estrutura da carreira. A ideia é seguir essa linha de raciocínio que ajuda a fixar tudo para a hora H, a hora da prova. Bom, vamos começar pelo começo, né? O artigo 6º. Ele é a base de tudo. É aqui que a gente entende duas coisas essenciais. Primeiro, como uma guarda municipal pode ser criada. E segundo, e talvez o mais importante para a prova, a quem ela obedece. Quem é o chefe? Presta atenção que esse ponto é fundamental, viu? Olha só, anotem isso. Essa frase aqui é daquelas que despencam em concurso. É a chave do artigo 6º. A guarda é subordinada a quem? Não é a Polícia Militar, não é o governador, não é a Câmara de Vereadores, não. A subordinação é direta ao chefe do Executivo Municipal, ou seja, ao prefeito. Simples assim, sem rodeios. Então, para a gente resumir e guardar de vez o artigo 6º, são duas informações que não dá para esquecer. Primeira, a guarda só pode ser criada por lei do município, não é por decreto, é por lei. E segunda, ela responde ao prefeito. Parece simples, né? Mas é exatamente nesse tipo de detalhe que o examinador pega quem não está atento. E aí, se a banca jogar essa pergunta na prova, a quem a guarda municipal é subordinada? A resposta tem que estar na ponta da língua, ao chefe do Poder Executivo Municipal. Acabou. Sem pensar duas vezes. Essa informação tem que estar carimbada na memória. Beleza, artigo 6º dominado. Vamos agora para o artigo 7º. E aqui, gente, o assunto é número, é matemática. A lei vai dizer qual o tamanho máximo do efetivo da guarda. E se tem uma coisa que banca de concurso adora é cobrar porcentagem, é cobrar detalhe numérico, então atenção total agora porque esse aqui é um prato cheio para eles. E a pergunta que não quer calar é como que se define esse tamanho máximo? A resposta é bem lógica, na verdade. Tudo depende do número de habitantes do município. A lei criou umas faixas, uma espécie de tabela, e é essa escala que a gente precisa decorar. Não tem jeito. Dá uma olhada com calma nessa tabela. Isso aqui é para fotografar com a mente, tá? E percebam um detalhe, uma lógica meio inversa. Quanto menor a cidade, maior a porcentagem de guardas que ela pode ter. E quanto maior a cidade, menor a porcentagem. Parece estranho, mas é assim que está na lei. E é justamente essa pegadinha que as bancas amam explorar. Vamos lá para a primeira faixa. Municípios pequenininhos com até 50 mil habitantes. Para eles, o limite máximo do efetivo da guarda é de 0,4% da população. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, subindo um degrau. Cidades médias, entre 50 mil e 500 mil habitantes. A porcentagem já cai para 0,3%, mas, e sempre tem um mais, né? Tem uma trava de segurança na lei. O número de guardas dessa cidade nunca pode ser menor do que o que seria calculado na faixa anterior. Isso é para proteger, para evitar que uma guarda diminua só porque a cidade cresceu um pouquinho. E por fim, para as cidades grandes, aquelas com mais de 500 mil habitantes, a porcentagem é a menor de todas, 0,2%. E a mesma regrinha de proteção vale aqui também, viu? O efetivo não pode ser menor do que o limite da faixa anterior. É uma garantia de estabilidade para a guarda não encolher do nada. Agora, atenção máxima para essa exceção, que é a pegadinha clássica de prova. É o parágrafo único do artigo. Imagina que o IBGE faz um censo e descobre que a população da cidade diminuiu. E aí, tem que demitir guarda para se adequar à nova porcentagem? A resposta é não. O efetivo que já existe está garantido por lei. Essa informação vale ouro, pessoal. Ufa, passamos pela parte dos números. Agora vamos para o artigo 8º. Aqui o papo é outro. É sobre colaboração, sobre parceria. A lei pensa na possibilidade de municípios vizinhos trabalharem juntos, compartilhando suas guardas. Mas, claro, existem regras bem claras para isso acontecer. Vamos ver quais são? Para essa cooperação rolar, a lei exige duas condições, dois requisitos obrigatórios. Pensa que são duas fechaduras e precisa das duas chaves. A primeira chave, os municípios têm que ser limítrofes. O que é isso? Vizinhos, coladinhos um no outro, que fazem fronteira.
E a segunda chave, essa parceria precisa ser formalizada por um tal de consórcio público. Não é de boca, tem que ter um acordo oficial. Tá, mas o que raios é um consórcio público? De forma bem simples, é como se os municípios assinassem um contrato juntos, um acordo oficial, para gerenciar um serviço em comum. No nosso caso aqui, a segurança. Então a lei até que incentiva essa união de forças. Mas tudo dentro dos conformes, com papel passado e tudo mais. Então, com base no que a gente acabou de ver, a resposta para essa pergunta é um categórico não. Não pode. A lei é super clara quando diz limítrofes. Tem que ter fronteira direta, um encostado no outro. Se tiver uma outra cidade no meio do caminho, já era. Não rola esse tipo de cooperação. Fim de papo. E chegamos no nosso último artigo da análise de hoje, o artigo 9º. Agora a gente vai olhar para dentro da guarda, para a estrutura interna. Esse artigo trata de como a carreira do guarda municipal é organizada e, principalmente, qual é o status legal de quem está na corporação. O mais importante do artigo 9º é isso aqui. O guarda municipal é servidor público. Ponto. Concursado, com estabilidade. Isso é fundamental. Além disso, a lei obriga que exista uma carreira organizada, com um plano de cargos e salários bem definido. E quem define tudo isso? A lei do próprio município. E a lei usa um termo importante, carreira única. Sabe o que isso quer dizer na prática? Que todo mundo entra pela mesma porta, pelo concurso, no cargo inicial de guarda. Não tem atalho, não tem como entrar direto num cargo de chefia. A progressão é interna, subindo os degraus da hierarquia com tempo e por mérito. Isso é ótimo porque garante que todo mundo tem a mesma chance de crescer lá dentro. Bom, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos fazer aquele resumão final, o bizu para o concurso. Artigo 6º, criação por lei e chefe ao prefeito. Artigo 7º, lembra dos números, a escadinha, 0,4, 0,3, 0,2%. Artigo 8º, parceria só entre vizinho e com contrato, tal do consórcio. E artigo 9º, o guarda é servidor público, de carreira única. Pronto, isso tem que estar na ponta da língua. Entender esses 4 artigos, pessoal, é construir o alicerce, a base de conhecimento sobre a Guarda Municipal. Mas fica uma reflexão para o estudo continuar. Beleza, a lei diz tudo isso, mas como é que esses princípios afetam o dia a dia, a rotina de um guarda na rua? Pensar sobre isso ajuda a conectar a teoria com a prática e a ter uma preparação ainda mais completa. Espero que essa análise tenha ajudado, bons estudos e a gente se vê na próxima.